E ainda falando sobre o aumento nos preços dos alimentos, o governo federal decidiu reduzir a zero as tarifas do imposto de importação de uma série de produtos, incluindo o café, a carne e o azeite. A decisão tem sido alvo de críticas, como o da Frente Parlamentar da Agropecuária. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o economista Vitor Galesso. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, boa tarde. Boa Lúcio. tarde, bem-vindo. Boa tarde. Antes da gente entrar nesse tema específico, do preço dos alimentos, eu tenho uma curiosidade. Como é que o economista se comporta no meio de tanta polarização política, um jogando a culpa no outro? Um tenta se defender e o outro só quer saber de atacar. E aí, como é que fica o economista no meio dessa guerra política? Lúcio, a gente tem que lembrar que, como economista, a gente tem que observar que as medidas, tanto da direita como da esquerda, muitas vezes elas são corretas, acertam naquele momento, e em outros tantos momentos elas provocam maior prejuízo do que ganho em toda a economia, em todo o país. E o nosso foco tem que continuar sendo a economia e não a polarização. Obviamente que muitos economistas acabam trabalhando a serviço de A, B ou C, mas a gente que tem uma independência... Acabam se contaminando, pelo debate político. E aqueles que têm maior independência, digamos assim, se garantem no direito de fazer críticas e elogios a todos os lados quando elas couberem. Partindo do princípio da independência do senhor nesse momento, diga para nós, essa medida do governo de zerar esse imposto de importação de vários produtos, até alguns os quais o Brasil já produz em grande escala, como o café, a carne, temos também o azeite, que a maioria é importado mesmo, e outros produtos, óleo de girassol, milho. Vai funcionar? Vai realmente, o consumidor vai sentir a diferença lá no mercado na hora de pagar por esses produtos ou o problema principal não é esse? Na verdade, quando a gente fala em medida de redução do imposto de importação, é uma medida que no curto prazo reduz custos. E aí pode chegar ao mercado uma redução de custos, não grande, porque existem outros fatores de preço que ali estão influenciados, como preço de transporte, de combustível, tributos e tudo mais, outros tributos. Mas a gente observa que no curto prazo isso acaba tendo algum reflexo em alguns produtos, nem todos. Precisamos observar alguns aspectos e um fundamental é a característica estrutural da inflação brasileira. O Brasil, infelizmente, é um país que tem pouco suporte ao crescimento econômico, porque ele não vem se preparando adequadamente numa análise macroeconômica mais ampla. O país não aguenta crescer sem a inflação. Essa inflação é gerada por qualquer aumento de demanda. E a gente teve aí o quê? Algumas crises geradas por problemas climáticos, nós tivemos crescimento de consumo internacional de alguns produtos que elevaram nossos preços e a consequência disso é que qualquer aumento da população em termos de consumo vai gerar imediatamente aumento de preço e inflação. Curioso até que hoje, com o aumento da própria taxa de juros, que foi a mais de 14%, ela ajuda a gerar a própria inflação dentro dessa política. Então é uma ótica complexa que está baseada num problema amplo que dá dentro da nossa economia, talvez a ausência ou a pouca disponibilidade de infraestrutura. Só para concluir, então, essa medida pode diminuir os preços ali, mas não está longe de ser a solução. Ela não é uma solução, ela é uma medida paliativa, é uma medida temporária. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, agora temos a Semana Santa e habitualmente o brasileiro consome muito azeite de oliva na Semana Santa. E aí uma redução dessa natureza é boa e também tem, obviamente, um caráter político. Eu reduzo o preço do azeite na Semana Santa, eu posso agradar um certo público aí para ter isso. Mas não vai resolver ao longo do período a questão inflacionária, que é mais ampla, é estrutural e depende agora, nesse momento, do aumento do consumo da população. O PIB, o Produto Interno Bruto, tem números positivos. A economia ela está aquecida.
o Banco Central colocou em 14,25 a taxa de juros, preocupado com o aumento da inflação. É por causa dessa economia aquecida ou não? Ou tem outras razões? Sim, sim. São algumas razões fundamentais, né? Ao mesmo tempo que o governo tem provocado o aumento de consumo, buscado ferramentas para aquecer a economia, ele naturalmente acaba gerando, junto com isso, né, aumento de gastos públicos. E esse aumento de gastos públicos, o que ele leva? Ele leva também a um volume maior de circulação de moeda e, naturalmente, gera a bendita inflação. Então, o Banco Central usa essa ferramenta, que é a ferramenta principal, né? A taxa de juros básica da economia, que é a mesma praticada nas operações interbancárias. E aí, com isso, o que ele faz? Ele incentiva a poupança, ele incentiva determinado grupo de investidores a retirar o dinheiro do mercado e a guardar esse dinheiro, o que reduz a circulação da moeda na economia. Essa característica, digamos assim, ela é muito negativa no aspecto do pequeno empresário. Mas o pequeno empresário, ao mesmo tempo, é aquele mais beneficiado por aumento de consumo que o governo provoca. Então, nós temos aí, digamos assim, uma verdadeira corrida e uma verdadeira disputa entre interesses dentro do próprio governo. Um lado querendo incentivar o aquecimento, querendo incentivar a economia, e o outro lado querendo evitar que esse incentivo, maior que a nossa infraestrutura, provoque a tal inflação. Essa medida tem sido alvo de críticas por parte da oposição, principalmente da frente parlamentar da agropecuária, que soma aí um grande número de deputados, senadores e também de outras entidades. Tem alguma razão de ser, algum fundamento essa crítica de que essa medida poderia prejudicar os produtores nacionais? Porque tem muitos produtos aí que o Brasil já produz, né? O café, por exemplo. Vai zerar a importação, aumentar a oferta aqui, mas nós mesmos que importamos, né, na maior parte. Tem algum fundamento? É muito frágil essa crítica, né? Ainda mais porque são produtos em que o Brasil é altamente competitivo. Observa que dentro da América do Sul, por exemplo, o maior comprador do nosso café é a Colômbia, que tem internacionalmente uma fama de ser grande produtor de café de grande qualidade. Eles compram uma boa parte do café brasileiro. Então, quer dizer, o Brasil já é competitivo nesses itens, é competitivo na carne, é competitivo em uma série desses itens. Então, assim, é uma redução que a gente não, nesse momento, não enxerga como capaz de afetar a estrutura produtiva nacional. Tem uma porcentagem dessa redução, o senhor tem uma ideia? A redução do imposto? O imposto de importação caiu a zero. Alguns produtos tinham 10%, outros tinham 6%, outros tinham 14%, e eles caíram temporariamente a zero. Isso vai refletir, então, no preço? No preço. Antes de encerrar, algumas medidas do governo Donald Trump, que alguns definem como imperialistas, vão ajudar o Brasil? É isso? É curioso, Lúcio, porque elas, ao mesmo tempo, num curto prazo, curtíssimo prazo, tendem a provocar um problema em algumas categorias de empresas. Exportação de aço, alguns itens que vão perder mercado nos Estados Unidos. Mas olha, isso abre uma porta europeia, abre uma porta asiática e pode ser que a porta norte-americana não nos interesse mais no futuro. E o agro pode fazer festa com isso já ou não? Ainda não é a hora de fazer a festa, mas é a hora de fechar os melhores negócios pensando no médio e no longo prazo, particularmente com um conjunto de países asiáticos que é absolutamente recriminado. Como foco central a China e Hong Kong, sempre. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada e uma ótima tarde.